Fala galera, professor Ramon Gadelha para mais uma videoaula. Hoje a gente dá continuidade à bioquímica, mais especificamente a gente vai falar hoje sobre lipídios, tá? Lipídios, gordurinha, você deve já conhecer ou ter alguma informação sobre essa molécula, sobre esse grupo orgânico extremamente importante. Muita gente acaba usando ou falando de lipídios como vilões, mas na verdade os lipídios são extremamente importantes. Vou falar aqui uma série de importâncias, de funções que sem lipídio, certamente nem eu nem você estaríamos aqui. Então se liga que após a vinheta a gente vai conversar sobre lipídios. Fala galera, voltando aqui para a gente conversar agora sobre lipídio, tá Ramon? O que é lipídio? Eu sei que a gente encontra lipídio em alimentos como algumas frutas, né? Chocolate é riquíssimo em lipídio. Ramon, meu Deus, tudo que é bom é rico em lipídio. Na verdade, quase tudo. A maioria dos alimentos que a gente come tem lipídio sim. O problema é que a maioria dos alimentos industrializados tem lipídios de péssima qualidade. Já já você vai entender melhor sobre isso. Mas a gente tem alguns alimentos aqui, como o próprio óleo de soja, que é um tipo de lipídio, né? A gente tem sementes que são riquíssimas em lipídios também, semente como amendoim, semente de girassol é riquíssimo em lipídio, né? E uma série de outras substâncias alimentares que a gente costuma ver no nosso dia a dia, tá bom? Então vamos lá, primeiro, galera, respira fundo, vamos entender todo o processo químico que envolve esse grupo de moléculas orgânicas. Esse assunto ele não é tão simples, porém ele é extremamente interessante. Então fica ligado, fica atento que a gente vai entender tudo nos mínimos detalhes. Primeiro ponto, o que é que eu quero que vocês saibam sobre lipídios? Que os lipídios em geral, são moléculas apolares. Ramon, o que é ser apolar mesmo? Vai me diz? São moléculas que são solúveis ou insolúveis em água? Exatamente, são insolúveis, ou seja, elas são hidrofóbicas, beleza? Então elas pegam água assim, sai daqui que eu não te quero, ou seja, elas são moléculas apolares, beleza? Ramon, elas se dissolvem em alguma substância? Sim. Se você pegar alguns componentes, alguns solventes orgânicos, como éter, benzina, né? O lipídio ele consegue sim se dissolver, né? Você já deve ter ouvido falar em passa álcool gel para matar o coronavírus. Olha só, Ramon, por que o álcool ele é importante como um agente que vai lá combater, destruir esse patógeno? Não só esse, mas vários outros micro-organismos, porque o álcool ele acaba dissolvendo o envelope lipídico que compõe a estrutura desses micro-organismos, tá? Então por isso que é importante a gente fazer uma asepsia, por exemplo, usando álcool, ok? Outra coisa importante, galera, quando a gente fala em apolar, a gente tem que entender o porquê que essa molécula é apolar e não apenas memorizar. Por que essas moléculas são apolares? Porque, em geral, as cadeias carbônicas que formam essas moléculas elas são muito grandes. E aí, quando a gente tem moléculas formadas por muitos carbonos ligados, essa molécula acaba ficando sem carga, essa molécula acaba ficando apolar, ou seja, ela não tem polos, beleza? Ramon, como é o nome dessa cadeia carbônica que forma os lipídios? Eles são chamados de ácidos graxos. Em geral, os lipídios são formados pela união de um ácido graxo e de um álcool. Ramon, o que é um ácido graxo? Tá aqui. Isso aqui é um ácido graxo, galera. Isso é um ácido graxo. Isso aqui é um carbono, isso é outro carbono, outro. Cada pontozinho desse de interseção aqui nessa molécula é a representação de um carbono. Então perceba que a gente tem uma cadeia carbônica longa. Só que você já deve ter ouvido falar também em moléculas saturadas e insaturadas. Olha no rótulo do alimento e você vai ver lá, moléculas ou gordura saturada. O que é que significa ser saturado? É que todas as ligações químicas entre os carbonos elas são do tipo simples. Por exemplo, isso daqui é uma ligação simples, isso é uma ligação simples. Se você tiver uma ligação dupla ou tripla, aí a molécula é chamada de insaturada. Ramon, representa aqui na imagem. Ó, o carbono ele vai fazer sempre 4 ligações. Então, se eu fizer uma ligação dupla aqui, ó, ligação dupla, para deixar tudo estávelzinho aqui, ó, eu tirei uma ligação aqui e outra aqui. Isso aqui é uma ligação dupla. Essa molécula agora, ela deixa de ser saturada, desculpa, para ser uma molécula
insaturada. Então a insaturação está associada exatamente a duplas ou triplas ligações nessa cadeia carbônica. Ficou claro até aí? Aí já está na sua cabeça, Ramon, qual é aquela molécula que é mais prejudicial à saúde se a gente comer lipídios ricos em moléculas saturadas ou insaturadas? Né? Se eu comer uma molécula saturada, qual é a consequência que isso pode trazer para a gente? Na verdade, tanto saturado quanto insaturado é bom, é benéfico para a gente. O problema é a quantidade, principalmente de moléculas saturadas. Isso aqui, ó, você come algum sanduíchezinho, aquele hambúrguer maravilhoso, você já sente a molécula saturada cair no seu vaso sanguíneo, entupindo e você morrendo, tendo um AVC. Imagina. Galera, quando a gente fala em moléculas saturadas, basicamente o que acontece é isso aqui. Dá uma olhadinha para cá. Quando a gente tem cadeias carbônicas somente com ligações simples, lembra das ligações simples, né? A gente tem aqui, elas ficam com essa formação, essa composição mais retilínea, as moléculas ficam todas retinhas. Uma fica próxima à outra, que fica próxima à outra, que fica para a outra. E como elas são todas retilíneas, elas acabam permitindo ou garantindo que haja mais interação entre uma molécula e outra. A gente chama isso de interações hidrofóbicas, beleza? Agora dá uma olhadinha no aspecto de uma molécula insaturada. Quando uma insaturada existe, aí se liga nesse detalhe que eu vou falar. Vocês estão vendo essa dupla ligação aqui? Imagine a seguinte situação, veja, presta atenção. Isso é a representação de uma cadeia carbônica. Se ela tiver assim, significa que ela é saturada. Se ela tiver assim, tá vendo esse pontinho aqui em que ela se curva? Isso aqui é um ponto de insaturação. Significa que aqui eu tenho uma dupla ligação. Então, quando a gente tem moléculas insaturadas, elas acabam se curvando todinha. E isso aumenta ou diminui a interação hidrofóbica com as moléculas vizinhas. Claro que vai diminuir. Então, essa molécula interage menos com essa. E aí as moléculas elas ficam mais livres. Consequentemente, se a gente compara com as moléculas saturadas, elas se empacotam com mais facilidade. E aí isso acaba trazendo um problema a nível de transporte desses lipídios nos nossos vasos sanguíneos. Sangue é feito basicamente de quê? Principalmente água. O plasma sanguíneo é formado basicamente de água. E a água é polar. E os lipídios são apolares. Então, se eu tenho algo que se compacta muito, então isso acaba tendo uma dificuldade maior de ser transportado. Por isso que moléculas saturadas, gordura saturada, ela se torna mais prejudicial à saúde comparado com moléculas insaturadas. Ramon, mostra uma molécula para mim aí, para eu tentar entender melhor isso. Aí, antes de você sair de ligar o vídeo, preste atenção que isso aqui não é para você criar pânico, não. Isso aqui é uma cadeia carbônica, ó. Olha que coisa linda. E aí você tem aqui nessa extremidade esse grupo orgânico, que nessa altura do campeonato você já deve saber que quando você tem C-O-OH, isso daqui se chama o quê? Quem lembra? Isso aqui se chama ácido carboxílico. Então, o que é um ácido graxo? É um ácido carboxílico de cadeia longa. Ponto. Tranquilo? E aí, se a gente pega aqui esse ácido graxo, chamado de ácido linoleico, Ramon, por que linoleico? Geralmente, os nomes dos ácidos graxos estão associados ao local que a gente encontra em grande abundância. Por exemplo, o óleo de oliva, por exemplo, ele é rico em ácido linoleico. E aí você encontra um detalhezinho aqui, presta atenção, vê. Isso aqui é o nosso ácido graxo, beleza? Isso aqui é o grupo ácido carboxílico. Olha, ligação simples, simples. Agora chega aqui, ó. Eu tenho uma ligação dupla, eu tenho outra ligação dupla. Aí diz para mim, isso é uma molécula saturada ou insaturada? Vou até sair daqui para vocês dizer, vá. Óbvio que é uma molécula insaturada, né? Ela tem insaturações. E aí, quando a gente olha uma molécula dessa aqui insaturada, a gente já imagina que ela, geralmente, quando a gente pensa em insaturado, são moléculas que são mais fáceis de serem transportadas. Então, são moléculas que, para a gente, passa a ser ou ter um teor de benefícios, né, maior comparado com as saturadas. Agora, tem um detalhe. Vamos falar de nomenclatura. Ramon, isso cai no vestibular, galera? Não no nível médio, tá? É muito raro, mas eu acho que é bom a gente entender o que é que se fala muitas vezes por aí que a gente não consegue visualizar. Eu já vi uma questão, por exemplo, trazer essa informaçãozinha aqui, ó. 18, 2.2,
delta 9 e 12. Você vai, que danado é isso? Isso é um código de guerra? Não, calma, preste atenção, vê. O que é esse 18? Se você contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Calma que eu contei errado, eu contei errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Agora sim, eu tenho 18 carbonos formando essa cadeia, significa esse 18. E esses dois? Esses dois significa que ele tem duas duplas ligações. E o que significa esse delta 9 e 12? Delta 9 porque esse carbono aqui, ele seria o carbono 1, certo? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem uma dupla ligação aqui no carbono 9. Carbono 10, 11, 12. Tem um outro carbono com essa outra dupla ligação. É nomenclatura. Ramon, eu preciso realmente memorizar isso? Galera, não. É só a título de informação. Caso você encontre isso aqui na sua prova, fica mais fácil de você desenvolver uma questão, beleza? Outro ponto interessante. Você já ouviu falar em ômega 3? Você já ouviu falar em ômega 3? Né? Muito encontrado, por exemplo, em peixes, em alguns alimentos, né? Semente de girassol, linhaça. Tem muito ômega 3. Ramon, o que é esse ômega 3? É um tipo de ácido graxo. Olha só, vê. Existe uma outra forma de dar nome aos ácidos graxos, que é usando o alfabeto grego. A primeira letra é o alfa, a última é o ômega, tá? E aí, se você pegar aqui, ó, ômega 1, 2, 3, 4, 5, 6, essa molécula aqui tem uma dupla ligação no ômega 6. Por isso que essa molécula é chamada de ômega 6. Existe o ômega 3. O que é o ômega 3? A dupla ligação está no carbono 3, contando de lá para cá. Simples assim, beleza? Mas não se estressa com isso não. Realmente é só a título de informação para vocês, ok? Eu tenho aqui uma dupla ligação, outra aqui só indicando que realmente essa é uma molécula insaturada, beleza? Aqui existem algumas moléculas, alguns ácidos graxos bem conhecidos, como o palmítico, por exemplo, o linoleico, como a gente mostrou anteriormente, o oleico, o esterico. São óleos, né? São moléculas que a gente encontra com frequência em vários alimentos, beleza? Aqui eu mostrando para vocês a quantidade de carbonos, para vocês verem que realmente são cadeias longas. Tem moléculas com 16 carbonos, moléculas com 20, molécula aqui, ó, dupla ligação, 0, significa que o palmítico ela é uma molécula saturada. Se você vai, por exemplo, para o araquidônico, essa moléculazinha aqui, extremamente encontrada, rica em algumas sementes, por exemplo, de girassol também tem muito o ácido araquidônico, você vê que ela tem bastante insaturação. E quanto mais insaturação, mais dobrinha dessa aqui vai ter. E quanto mais dobrinha, significa que ela vai ter mais dificuldade de empacotar, vai ser mais fácil de transportar, então ela vai ser mais benéfica para a nossa saúde. Beleza? Tranquilo? Ramon, como é que a gente classifica os lipídios? Galera, a gente classifica os lipídios, tá aqui, olha para cá, classificação, em 5 grupinhos. Quais são eles? Olha para cá agora. Glicerídeos, os cerídeos, os carotenoides, os esteroides, fosfolipídios e os esteroides. Então vamos repetir, vai, diz para mim. Glicerídeo, cerídeo, carotenoide, fosfolipídios e os esteroides. Desses daí, sem dúvida, os que mais caem em prova são os glicerídeos, os fosfolipídios e os esteroides. Não quer dizer que os outros são menos importantes, não. Mas é que em termos de prova, geralmente a gente vê mais questões associadas a esses 3 grupos, beleza? Primeiro, Ramon, quem são os glicerídeos? Você já ouviu falar em gordura, já ouviu falar em óleo. Muito prazer, esses são os glicerídeos, tá bom? Com relação aos glicerídeos, o que é que define ser um glicerídeo? É a união de um ácido graxo, a gente já entendeu o que é um ácido graxo, com um álcool. Esse grupo orgânico aqui, ó, galera, isso aqui, quando você tem um OH, que a gente chama de hidroxila, isso daqui é um álcool. Esse R significa que tem uma cadeia carbônica para cá também, um radical. Beleza? Então, isso daqui é um álcool. Então, o que é um glicerídeo? Ou os lipídios, de uma maneira geral, é a união de um ácido graxo com um álcool. Então, esse mais esse. Beleza? E aí tem um detalhe químico agora, preste atenção. Quando você junta um ácido graxo com um álcool, o que é que vai acontecer? Esse hidrogênio daqui vai reagir com esse OH daqui. E aí o que acontece? H2
Ó, que molécula é essa que sai? Molécula de água. Esse oxigênio fica livre e se liga ao próximo carbono que está aqui. Essa união que se forma aqui vai dar origem a um grupo, olha para cá, ácido graxo, uniu aqui com OH do álcool. Essa moléculazinha aqui sai para formar uma molécula de água. E esse carbono daqui agora se liga a esse oxigênio daqui. Essa reação química é chamada de reação de esterificação. Ramon, por que se chama reação de esterificação? Porque esse grupo orgânico agora aqui, carbono ligado a um duplo oxigênio, ligado a um O, no meio de duas cadeias carbônicas, tem uma cadeia para cá, tem outra para cá, isso é um grupo chamado de éster, por isso o nome esterificação. Então, lipídios nada mais são do que ácidos graxos ligados a álcool por uma reação chamada de reação de esterificação, beleza? Ramon, e o glicerídeo? Vamos voltar para ele? O que é um glicerídeo? Glicerídeo nada mais é do que ácido graxo, a gente já viu que é isso, ligado a um álcool, só que esse álcool, mais especificamente, ele se chama glicerol. Ramon, como é um glicerol? O glicerol é assim, ó, galera, vou botar aqui, ó, C, 3 carbonos, e aqui está o álcool, ó, o álcool, OH, OH. Isso daqui é o que a gente chama de glicerol. Se eu colocar um ácido graxo aqui, isso é um monoglicerol. Se eu colocar um outro ácido graxo aqui, é um diglicerol. Agora, se eu colocar um terceiro ácido graxo aqui, essa molécula é mais conhecida. É um triglicerol, ou triacilgliceril, ou ainda de triglicerídeo, tá? Que basicamente é a molécula que a gente armazena nas nossas células como fonte de energia secundária, ou seja, é um estoque de energia. São os triglicerídeos. Qual é a bronca? É que quando a gente estoca muito triglicerídeo, quando a gente tem muito triglicerídeo, muitas vezes esses caras podem ter dificuldade de ser transportados e entupir vasos sanguíneos. E aí, se for no coração, parabéns, você acaba de ganhar um infarto no miocárdio. Se for na cabeça, parabéns, você acaba de ganhar um AVC. Então, são moléculas que, em excesso, vai trazer sim prejuízo, tá? Existe, por exemplo, o que a gente chama de gordura visceral, que nada mais é do que triglicerídeo depositado ao redor dos seus órgãos, do fígado, causando ali esteatose hepática, tá? Então, esses problemas de saúde, né, estão muito associados ao excesso, por exemplo, de triglicerídeo. Lembrando, o triglicerídeo ele é importante, não, ele é fundamental para a gente. O problema está no seu excesso, beleza? Tranquilo? Tá aqui, reação de esterificação, como a gente falou, o que é essa reação de esterificação. Como eu falei para vocês, gordura e óleo são os tipos de glicerídeos. Ramon, qual é a diferença de uma gordura e óleo? Vai, olha para cá. Gordura, a temperatura ambiente, ela é sólida, e o óleo, a temperatura ambiente, é líquido, ok? A gordura, ela é sólida por quê? Porque a molécula que forma a gordura, ela é saturada. Já o óleo são moléculas insaturadas. Lembra que ser saturado é ter ligações simples entre os carbonos. Ser insaturado é ter ligações duplas ou triplas entre carbonos, beleza? Então, por esse motivo que geralmente quando a gente pensa em gordura e óleo, óleos são mais benéficos à saúde comparado com as gorduras, porque as gorduras são saturadas, beleza? Ramon, é possível eu transformar um óleo em uma gordura? Você já deve ter visto. Sabe aquelas festas que rolam geralmente, havia muito isso antigamente, hoje é mais difícil, mas quando tem aquelas festas de padroeira, tem aquelas barraquinhas de batata frita, olha que maravilha. Aí você tem aquelas panelonas assim de óleo, que a mulher joga, né? A mulher ou o homem joga a batata frita lá, e aí você vai consumir aquela batatinha, é uma delícia, é maravilhoso. Na verdade, é a melhor batata que existe. Inclusive, o que é que acontece? Veja, presta atenção. Ali é óleo de soja, é o óleo mais vagabundo que tem. Tem pouquíssimas insaturações. Quanto mais insaturação, melhor. Mas aquele óleo é extremamente vagabundo. E aí o que acontece? Quando você aquece, preste atenção, quando você aquece um óleo, essas duplas ligações, elas são destruídas. E aí qual é a consequência disso? É que você transforma o insaturado em
saturado. Quer ver uma coisa? Dá uma olhada naquele óleo, né? E você vai perceber que antes dela reaquecer novamente, você vai perceber que fica uma borra ali na superfície. Ou seja, você transforma o líquido em sólido ou semissólido. Então, o aquecimento destrói essas insaturações. E o melhor, nessas barraquinhas, geralmente o que é que acontece? Teve festa da padroeira esse ano. Ano que vem você voltar nessa mesma festa, vai estar lá o mesmo óleo, aí é isso que dá o sabor, é isso que torna o alimento diferenciado. Olha que coisa maravilhosa, que higiênico, né? E que saudável. Presta atenção, outra coisa importante, além do aquecimento, inclusive tem muita gente que fala assim, vamos fritar com óleo de azeite, com azeite, porque o azeite é mais benéfico à saúde. Ah, Ramon, faz sentido isso? Veja, se você frita um alimento, uma comida, um hambúrguer, por exemplo, com azeite, o que é que vai acontecer com as duplas ligações do azeite? Lembra que azeite é óleo, e ser óleo é insaturado. Ser insaturado tem dupla ou tripla ligação. Inclusive o óleo do azeite, esses azeites extra virgens de qualidade, eles são formados por muitas insaturações, por isso que são de ótima qualidade. Mas se você aquece, o que é que pode acontecer? Destruir as duplas ligações e aí a molécula deixar de ser boa ou de ser mais benéfica e tornar algo mais prejudicial, beleza? Então, cuidado. Embora já existam alguns estudos que mostram que a temperatura que a gente usa nesse forno doméstico, no fogão doméstico, é uma temperatura que não é suficiente para destruir essas duplas e triplas ligações do azeite. E aí, ainda assim, o azeite passa a ser mais, assim, recomendado para você estar fazendo frituras, beleza? Tranquilo? Ramon, tem alguma outra maneira de transformar óleo em gordura? Tem. E aí é o grande perigo. Por quê? Porque muito do que a gente consome hoje é feito dessa forma, é industrializado. É o que a gente chama de hidrogenação. Você já deve ter visto esse nomezinho aqui, ó, gordura hidrogenada. O que é uma gordura hidrogenada? É uma gordura que, ou seja, é um alimento que era um óleo e se tornou uma gordura. Como? Hidrogenando. Como assim, Ramon? Presta atenção, galera. Isso aqui não é insaturação, então é um óleo, beleza? Vamos imaginar que é um pedacinho de uma molécula que forma o óleo. Se eu jogar hidrogênio nesse cara, eu tiro essa dupla ligação, ela fica com a ligação simples, ó, e esses dois hidrogênios vêm para cá. E aí o que acontece? Eu estou transformando o insaturado em saturado, o líquido em sólido ou pelo menos semissólido, pastoso. É o que acontece com a margarina, tá? A margarina, ela, né, se você olhar lá, ela vai ter lá gordura vegetal ou gordura hidrogenada. O que é isso? É você transformar o insaturado em saturado, só que isso aqui é feito de forma industrializada, certo? Isso aí é aquecido a temperaturas altíssimas para bombardear esse nutriente de hidrogênio e fazer com que você transforme a propriedade da molécula. E isso tem algumas vantagens, né? Por que é tão vantajoso você estar consumindo, por exemplo, não em termos da saúde, mas para quem produz essa substância? Qual é a grande vantagem? Primeiro, isso altera o ponto de fusão da molécula. Galera, olha para cá. Ácido esteárico. Esse ácido esteárico, ele não tem nenhuma saturação. Ou seja, ele não tem nenhuma insaturação, é uma molécula saturada. Olha o ponto de fusão dela, 69 graus Celsius. Agora, olha, por exemplo, o ácido araquidônico, que tem 4 insaturações. Olha o ponto de fusão, menos 49 graus. Então, veja que isso aqui altera o ponto de fusão da molécula. O número de insaturações diminui o ponto de, quanto mais insaturação, menor vai ser o ponto de fusão. Tá, Ramon? Fala mais sobre isso. Galera, a diminuição desse ponto de fusão altera completamente o paladar da molécula. Tá? Ou seja, moléculas que são saturadas, quanto maior for a saturação, ela é mais agradável ao nosso paladar. E aí, se é mais agradável, vai ter mais gente consumindo. E ainda digo mais, o ponto de fusão também interfere no tempo de validade do alimento. Alimentos que têm baixo ponto de fusão, ou seja, essa moléculazinha aqui, por exemplo, ela dura menos tempo na prateleira. Então, o processo de industrialização traz duas vantagens para quem comercializa. Primeiro, aumenta o paladar, ou seja, vai ter mais procura. E segundo, aumenta o tempo de validade. Então, cuidado quando você olhar essas moléculas hidrogenadas, porque realmente isso vai parar na tua corrente sanguínea e isso vai aos pouquinhos, é tudo silencioso. Não quer dizer que você é gordinho, que você tem mais
do que um magrinho. Às vezes pode acontecer um magrinho ter bastante gordura no sangue, na corrente sanguínea, tá? Então cuidado simplesmente com a sua alimentação, porque a sua alimentação diz muito do que você é e mais do que isso, diz muito sobre o que você vai ser mais na frente, beleza? Galera, esses são os glicerídeos. E os cerídeos? Cerídeos são as ceras. Aí eu estou falando aqui cera de folhas de plantas, cera de abelha, a colmeia, por exemplo, a estrutura de uma colmeia, aqueles favos de mel. O favo de mel é cera, é um cerídeo. A cera do ouvido é cerídeo, tá? Ramon, o que é um cerídeo? São cadeias carbônicas muito grandes, mas muito grandes mesmo. Só para você ter uma olhada, só para você dar uma sacada aqui, dá uma olhadinha aqui, vê. Você tem carbono, dupla O e o O. Ou seja, isso aqui era um ácido graxo que já se ligou a um álcool, isso é um éster. Beleza? Reação, novamente, de esterificação, que a gente já viu. Para lá eu tenho carbonos, para cá eu tenho carbonos. Olha o tamanho dessa cadeia carbônica, galera. Isso aqui é um exemplo de uma cera, é a cera da abelha, beleza? Então, os cerídeos são moléculas extremamente formadas por cadeias muito grandes. E é isso que torna a molécula ainda mais apolar. Lembra que eu falei no começo da aula? Quanto maior a cadeia carbônica, mais apolar ela fica. Por isso que os cerídeos eles são extremamente impermeabilizantes. Se você pegar uma folha, por exemplo, a folha ela tem na sua camada externa, tanto na parte superior dela quanto na parte inferior, um cerídeo, que a gente chama de cutina. E esse cerídeo ele impermeabiliza, ele impede que a folha fique perdendo água. Imagina uma planta que vive num ambiente xérico, seco, por exemplo, na caatinga, no deserto, por exemplo. Você imagina, lá a camada de cerídeo, de cutina na folha, ela vai ser mais espessa ou mais delgada? É claro que ela vai ser mais espessa. Por quê? Porque se já tem pouca água no ambiente, se ela ficar perdendo pela folha, ela vai morrer, vai se lascar. Então, qual é a estratégia dela? Vou guardar essa quantidade de água e evitar evapotranspirar. Como? Por exemplo, uma das estratégias é aumentando a espessura dessa folha. Não da folha, né? Mas a espessura da cutina, beleza? Ou seja, desse cerídeo. Outro grupo são os carotenoides. Carotenoides, você já deve ter ouvido falar nessa moléculazinha aqui, ó. Presta atenção, vou fazer para cá. O beta-caroteno. Já ouviu falar na história? Sua avó já deve ter dito a você, meu filho, come cenoura, cenoura faz bem para a visão. Faz muito sentido, olha que inteligente que é sua avó. Quando ela fala come cenoura, é porque a cenoura é riquíssima nesse pigmento. Na verdade, alimentos que são ricos em beta-caroteno são alimentos de cor alaranjada, de cor avermelhada, beleza? Então são alimentos que a gente encontra muito beta-caroteno. E o beta-caroteno, olha aqui, ó, isso aqui é o beta-caroteno. Ele é precursor, quando a gente come esse cara, ele vai para o fígado e lá no fígado ele é quebrado no meio e forma moléculas que a gente chama de retinol. O retinol nada mais é do que vitamina A, que é importante para a nossa visão. A vitamina A, também chamada de retinol, ou o nome retinol, lembra de retina. Ela vai compor um pigmentozinho que tem lá no olho da gente, chamado de rodopsina, que é importante para a gente enxergar o claro e o escuro. Por isso que a carência de vitamina A causa cegueira noturna. Lembrando, vitamina A, precursor beta-caroteno. Ramon, é só essa função? Não. O beta-caroteno, por exemplo, nas plantas é um pigmento auxiliar na fotossíntese, tá? Então ele ajuda a planta a receber fótons de luz. Ele amortece o excesso de luminosidade, porque chega tanta energia, se não tivesse carotenoide, a planta ia queimar. Então é importante também para amortecer e garantir que a fotossíntese possa acontecer, beleza? O próximo grupo, aí está aqui, ó, são os fosfolipídios. Essa molécula você já está cansada ou cansado de ver. Tá aí o fosfolipídio, mas vamos ver de novo porque ela é importante. É a molécula que está associada à formação da bicamada de fosfolipídios. Onde é que a gente encontra isso? Na membrana. Qual é a característica ou a propriedade de um fosfolipídio que torna esse cara extremamente especial? Eu falei que lipídio era polar, mas os fosfolipídios, ele tem essa extremidade dele, feita de fosfato, que é polar, tem carga. E a cauda, que é o ácido graxo, é apolar. Ou seja, essa molécula tem uma propriedade um pouquinho diferente. A gente chama essas moléculas aqui, vou puxar uma setinha para cá, ó, elas são moléculas chamadas de anfifílicas. O que é uma molécula anfifílica? Anfi significa duplo e fílico significa afinidade, significa que ele tem uma dupla afinidade. Tem afinidade
tanto por moléculas polares quanto por apolares. Aí você fala, poxa, qual é a grande importância disso? Galera, dá uma olhadinha na membrana. Basicamente, fora da célula, o que é que a gente tem, principalmente? A água. E dentro da célula? Água também. Ou seja, eu preciso ter uma molécula ou alguém que possa promover esse isolamento, que essa é a função ou a principal função da membrana, promover esse isolamento, mas garantir que eu tenha afinidade por quem está fora e por quem está dentro. Então eu preciso ter a bolinha aqui, a cabecinha, que é polar, voltada para baixo e a cabecinha voltada para cima, já que tanto fora quanto dentro a gente tem muita água. O nosso corpo basicamente é feito de água. E aí essa molécula garante esse revestimento, beleza? E a parte apolar que fica no centro da molécula, essa parte apolar garante esse isolamento do meio extra para o meio intracelular. Ficou claro? Beleza? Então, essa molécula fosfolipídio, ela tem essa propriedade. Quer ver um detalhezinho? E aí, presta atenção, que esse detalhe você só vê aqui com a gente. Então, presta atenção. Você é aluno Ramon Gadelha, então fica atento. Galera, presta atenção. Isso aqui é um ácido graxo. Ok. Isso aqui é outro ácido graxo. Massa. Só que tem um detalhe. Esse ácido graxo, ele está retinho. E esse aqui, ele tem uma perninha curvada. Me diga o que é isso. A perninha que está curvada significa que tem aqui uma insaturação. E aí o fosfolipídio, uma está assim e a outra está assim, ó. Uma retinha e outra curvada. O outro fosfolipídio, um está assim e o outro está assim, curvado. E isso serve para quê, Ramon? Isso é uma das coisas mais fantásticas. Por quê? Porque se ficasse todo mundo retinho assim, ia todo mundo ficar muito estável, né? A membrana ia ficar muito estática, porque as interações hidrofóbicas iam ficar muito fortes. E aí, quando a gente tem insaturações, isso permite que as moléculas possam estar de maneira mais flexível, mais fluida, né? Por isso a membrana ela é chamada de modelo do mosaico fluido. E é essa fluidez que faz com que os fosfolipídios possam fazer isso, ó, trocar de lugar, trocar de lugar, trocar de lugar. E essa troca, essa permuta, permite que algumas brechinhas abram e aí substâncias possam sair do meio intra para o meio extra ou possam entrar daqui para cá. Ou seja, essa fluidez garante o que a gente chama de permeabilidade seletiva. Toda a membrana plasmática ou toda a membrana celular é necessariamente formada por uma bicamada. Por quê? Porque essa molécula é anfifílica ou anfipática, que é a mesma coisa. Ela tem dupla afinidade. Só que tem outra coisinha que eu queria falar para vocês. Existem alguns casos que os fosfolipídios não formam bicamada. Não formam essa bicamada. Ela forma uma coisinha chamada de micela. Ramon, o que é uma micela? Olha, polar, 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 polar. E aqui no centro, apolar. O que é que aconteceu? Que essa moléculazinha aqui, olha aqui, ó, a parte polar e a parte apolar. Essa moléculazinha daqui, ela foi expelindo a parte apolar, foi expelindo a água que estava aqui ao redor dela. E ela foi se juntando, ó. Essa se juntou a essa, as moléculas de água se afastaram. Essa se juntou a essa, se afastaram. E elas foram se fechando, se fechando, se fechando, até que elas se isolaram. E aqui dentro ficou somente o que é apolar. Ou seja, eu não tenho aqui uma bicamada, só tenho uma camada e tudo que estava aqui dentro foi jogado para fora. A gente chama isso daqui de micela. Ramon, para que serve micela? Micela, galera, tem várias utilidades, tá? Detergente, por exemplo, ele age como micelas. Por quê? Veja, quando você tem uma frigideira gordurosa, não adianta só jogar água, você tem que jogar o detergente. Só que o detergente precisa ter afinidade tanto pela água que você está jogando, quanto também pela gordura que está ali. Então, a água se gruda nessa parte mais externa, ou seja, se liga, se gruda é ótimo, né? Se liga, interage, e a gordura fica interagindo com essa parte mais interna. E aí tudo é jogado e é levado pelo ralo. Então, as micelas elas têm várias aplicações. Por exemplo, tem medicamentos, tem fármacos, que eles não podem ser dissolvidos na boca, eles não podem ser dissolvidos no estômago. Eles só vão ser dissolvidos no intestino. Aí o que é que o pessoal faz? Cria cápsulazinhas com micelas e o fármaco fica aqui dentro. E aí, esse fármaco, esse medicamento, ele vai passar por todo esse trato digestório. Quando chegar no intestino, existem enzimas que vão quebrar esses lipídios. E aí, o fármaco vai ser liberado. Beleza? E, por fim, o último grupo são os esteroides. Ramon,
O que é um esteroide? Esteroide ele foge um pouquinho do padrão em relação a essa formação que eu disse para vocês de ácido graxo e álcool. Na verdade, um esteroide é formado por 4 cadeias cíclicas e uma cadeia carbônica associada. Essas cadeias cíclicas trazem aos esteroides uma característica muito peculiar comparado com os outros tipos de lipídios. Mas para hoje, lembra que entende que o principal colesterol, eu acabei de dizer a resposta para vocês, mas o principal esteroide é o colesterol. Ramon, o que é colesterol? É um tipo de esteroide. Aí eu pergunto para vocês, colesterol, deixa eu escrever. Colesterol é o principal tipo de esteroide que a gente conhece. E ainda, já adianto para vocês, colesterol só é produzido por animais. Planta não tem colesterol. Você não vai encontrar, eita, olha só, a planta está com colesterol alto. Não. Planta existe, ela produz esteroide, mas não colesterol. O colesterol é tipo de animais, beleza? A gente produz. A gente pode tanto consumir o colesterol exógeno, quanto a gente pode produzir colesterol endógeno. Aí eu pergunto, colesterol é bom ou ruim? Colesterol é bom ou ruim? Vai, me diz, que eu estou nervoso. Galera, colesterol é bom. É bom. A bronca, o problema é, assim como acontece com a gordura, é o excesso desse cara. Esse cara também vai ter dificuldade de ser transportado. E aí, consequentemente, isso pode levar a entupimento de vasos. Mas o colesterol ele é bom pra caramba. Quer ver uma coisa? Ó, olha pra cá. O colesterol em membrana de células animais, ele ajuda também a estruturar, a dar mais estabilidade. Então, a gente encontra colesterol também de forma estrutural, compondo membranas. O colesterol, por exemplo, tá? Aqui está uma foto do professor Plínio do Vale, né? Você vê que realmente é um cara diferenciado, uma musculatura desenvolvida. Isso aqui é um esteroide. Testosterona, por exemplo, que é muito encontrado nos anabolizantes. Depois vocês batem um papo com mais calma com o professor Plínio sobre isso. Mas quando a gente fala em esteroides, tá? Alguns hormônios são formados ou são produzidos, sintetizados por lipídios esteroides. A gente já viu o sistema endócrino. Você já sabe que os hormônios esteroides, testosterona, progesterona, estrógeno, os corticoides, são feitos a partir de colesterol. Então, o colesterol ele é precursor desses caras, beleza? Quando você vai aqui, vitamina D, se você pegar um solzinho, o colesterol que é produzido na sua pele, ele é convertido em vitamina D. Na verdade, não é uma coisa tão simples, né? Não é uma coisa tão simples, mas existe uma conversão metabólica em que o colesterol ele é usado também para fabricar vitamina D. Vitamina D é essa que vai ser essencial para a gente estar absorvendo sais de cálcio e de fosfato para formar os ossos e os dentes, beleza? Então, vitamina D também tem associação direta com o colesterol. Vitamina D, o colesterol, né, esse tipo de esteroide também é usado no nosso fígado para produzir o que a gente chama de sais biliares, que é o principal componente da bile, que é um pigmentozinho esverdeado, amarelado, que é usado para emulsificar, para quebrar gordura, tá? É como se fosse um detergente que a gente produz no corpo da gente para quebrar gordura, para facilitar a digestão. Beleza? Aí eu pergunto a você, colesterol faz mal? Colesterol faz bem. O problema está no excesso. Inclusive, por exemplo, o excesso de colesterol no fígado pode levar a um aumento de produção de sais biliares, que vai ser o principal componente da bile, e o aumento desses sais pode provocar a formação de pedrinhas, de cálculos que se acumulam na vesícula biliar. E isso pode sobrecarregar o teu pâncreas, causar pancreatite, e aí o buraco é mais embaixo, podendo levar o cidadão, o indivíduo, a óbito. Beleza? Isso aqui eu não vou entrar em detalhes, mas só para você entender que o processo de formação desse detergente da bile, por exemplo, é muito parecido com o que acontece de forma industrializada, de forma artificial, de forma até artesanal para formar sabão. É um processo chamado de saponificação. O que é saponificação? É você pegar um ácido graxo, ou no caso o colesterol, que é um esteroide, reagir, unir esse cara com uma base forte, por exemplo, o hidróxido de sódio, e isso vai formar uma molécula chamada de sabão, que é uma molécula anfifílica. Ou seja, eu peguei um apolar com um polar e juntei. Esses caras, consequentemente, vão dar uma propriedade nova à molécula, que é o que acontece com o sabão que a gente usa. Voltando a repetir, lembra, água e sabão vai destruir, matar muitos micro-organismos, inclusive vírus. Novamente, assim como o álcool,
o sabão também é útil para destruir o coronavírus. Por quê? Porque como ele é feito de lipídio, esse sabão que a gente usa, ele acaba destruindo, quebrando essas moléculas que formam o envelope. Aí o vírus fica exposto e aí ele morre, beleza? E para a gente finalizar, galera, eu acho que, na verdade, tem 2 tópicos aqui ainda que a gente precisa ver para finalizar, mas eu queria que vocês se ligassem no seguinte. Quando eu falo de transporte de lipídio, eu vou fazer o seguinte, segura aí, vai tomar uma água, tá? Volta para o próximo vídeo que eu vou falar de transporte de lipídios no próximo vídeo, beleza? Por quê? Porque é fundamental esse tópico, eu já vi muita questão e você não pode errar, porque você é aluno Ramon Gadelha. Se liga aí.